muita alegria que convidamos para encerrar essa noite o pastor Marcos Rocha. Marcos, ou Marcão, é conselheiro do Ministério Sal da Terra e coordenador da Igreja Sal da Terra em Goiânia, no setor sul. É formado em odontologia, mas seu verdadeiro chamado está em servir a Igreja de Cristo. É casado com a Roberta. São pais da Larissa, Luiz Felipe e João Marcos. Aqui, ele compartilha conosco de uma de suas marcas mais lindas, que é a disposição a orar. Seja bem-vindo, meu irmão. Que o Senhor use a sua voz para criar em nós corações que se unem à própria palavra em oração. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E ele dizia na sua oração: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesse vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí então nós não vamos ler o texto aí, mas o texto continua dizendo que ele faz isso 3 vezes, ele volta a orar, chega, vê os discípulos, estão dormindo, volta, e aí na 3ª vez ele diz assim: é chegada a hora, chegou a hora. Vamos orar. Pai, nós te damos graças e adoramos o teu nome. Te agradecemos pelas escrituras sagradas, a tua palavra, a verdade absoluta, no mundo de tantas narrativas, no mundo que cada vez mais, cada um quer ter a sua narrativa. Nós estamos aqui para submeter a nossa vida à única narrativa, que é a absoluta e é a verdade sobre a nossa vida, Senhor. Queremos conhecer a tua palavra, para que a tua palavra nos molde, nos transforme, para que ela realinhe a nossa vida ao teu propósito, Senhor. Queremos, ó Pai, que a tua palavra venha como matéria-prima ao nosso coração, nos induzir à oração em nome de Jesus. Amém. Foi no Getsêmani. Getsêmani significa prensa de azeite, que a verdadeira e grande batalha se deu. A verdadeira luta não era contra Pilatos, não era contra Herodes, não era contra o Sinédrio, ou muito menos os guardas que o prenderam, o açoitaram e o crucificaram. Ali foi o lugar de Jesus ser prensado ao extremo, para que um puro óleo da unção, do perdão, da cura, fosse derramado sobre a humanidade. Foi o momento que Jesus teve de vencer a tentação dentro de si mesmo, a tentação de pensar mais em si do que em nós, a tentação de obedecer, de desobedecer o Pai e fazer justiça a partir do seu direito e não da graça e da misericórdia. A tentação de usar o seu poder para o livrar do sacrifício de amor. A tentação de provar quem ele era, não morrendo a morte daquela cruz. Foi naquele lugar que Jesus foi exprimido, que a prensa veio de uma maneira tão intensa, que a palavra de Deus diz que naquele momento ele começa a suar sangue. A visão era realmente uma prensa, como você vai prensando
alguém e aquilo vai, saindo pelos poros. Então aquela imagem não era brincadeira, a palavra de Deus diz que o coração dele se derretia naquele momento, e aqui foi o grande enfrentamento de Jesus. Para a cruz e para aquela sexta-feira, para aquela manhã de sexta-feira e para aquele caminho até a cruz, ali Jesus já tinha vencido a batalha, porque a batalha mesmo se travou no Getsemane. Ali foi o momento da grande tentação de Jesus em desistir daquilo que era o propósito de Deus para a sua vida. E nesse momento de maior angústia em toda a eternidade, Jesus então vai buscar consolo e força na oração. Ele vai se derramar em uma oração tão intensa a ponto de transpirar sangue. Portanto, amado, eu quero convidar vocês para a gente meditar nesta oração de Jesus. Foi o momento de maior angústia de Jesus. Foi o momento que Jesus mais enfrentou ali. Como diz o Salmo 22, fortes touros de Bazã e cães me rodeiam. E naquele momento, amado, o momento de maior angústia de Jesus, a ponto dele dizer que a minha alma é tomada de uma angústia de morte e pavor. Neste momento, então, Jesus vai para a presença do Pai fazer o que ele precisava fazer para que houvesse força, consolo, para que houvesse confirmação de Deus, do Pai no seu coração. E eu te convido então para que a gente possa atentar, meditar, debruçar, aprender como orar com essa oração do próprio Cristo, amém? A sequência dessa oração não é aleatória, ela é crucial, crucial. Nada na Bíblia é aleatório, mas aqui a gente realmente não pode deixar com que os fatores sejam desordenados, porque realmente o resultado vai ser outro. E Jesus começa, como ele mesmo já havia ensinado os discípulos. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, e só aqui um parêntese, os discípulos, pelo menos que eu conheço da Bíblia, nunca chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nos ensina a pregar. Mas a Bíblia relata que os discípulos chegaram diante de Jesus e diz: Jesus, nos ensina a orar. Então nós precisamos aprender sobre oração. Nós precisamos meditar sobre oração. Isso não é de qualquer jeito. Nós precisamos aprofundar na meditação disso. E Jesus começa como ele mesmo tinha ensinado. Você vai perceber que essa oração é a prática daquilo que ele ensina na teoria. E ele começa dizendo: Abba, Pai. Aliás, em todas as orações de Jesus registradas nas Sagradas Escrituras, porque é lógico que Jesus orou muito mais, mas aquelas orações que estão registradas nas Sagradas Escrituras, Jesus inicia usando a palavra Pai, com exceção de apenas uma oração no Calvário. Por exemplo, a oração sacerdotal relatada em João 17, versículo 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Mateus 11, 25, porque aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Na ressurreição de Lázaro, Jesus faz uma oração em João 11, 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. João 12, 27, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me nesta hora, mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. E na cruz, Lucas 23, 34 diz: contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 46, então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isso, expirou. E além disso, Jesus nos ensina a orar.
ao Pai. João 16, 23, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. E Mateus 7, 9 a 11 diz: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, ele lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, ele lhe dará uma cobra? Ou se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém, queridos? Todas as orações de Jesus que estão relatadas nas Sagradas Escrituras, Jesus começa dizendo Pai. A única exceção está em Marcos 15, 34, quando ele diz, a hora nona, e é interessante porque o que Jesus está orando aqui é o Salmo 22. É o Salmo 22, depois nós vamos ler uma parte do Salmo 22, para a gente entender mais isso. Quando Davi faz essa oração, profetizando, apontando para aquilo que aconteceria, séculos e séculos depois, neste momento agora. E Jesus então diz, a hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Amém, querido? Quando nós oramos, com quem nós estamos conversando? Quem nós somos um para o outro? Qual a natureza dessa relação? Isso é a base de qualquer oração. Para Deus, precisamos ter essa consciência. Precisamos ganhar a consciência de qual a natureza dessa relação do nosso Deus, que nós estamos nos dirigindo a Ele, estamos nos posicionando para ouvir aquele que Ele tem para nós. Amém, querido? Eu lembro quando eu cheguei aqui em Goiânia, e logo depois da minha primeira pregação aqui, já ficou evidente, né, uma linha da minha teologia calvinista. A gente não dá conta, né, de esconder. Um irmão me ligou e falou assim, eu nem conhecia ele direito, né, conhecia já um pouco. E ele me ligou e falou assim, eu queria conversar com você. E ele veio para cá, para o escritório. E aí eu vi que ele estava um pouco nervoso, um pouco alterado. E ele já veio mesmo para discutir uma questão teológica, doutrinária, entre, né, o livre-arbítrio e a predestinação. E aí ele começou a falar. Quando ele começou a desenvolver aquilo, eu percebi para onde, o que ele queria conversar comigo. Eu virei para ele e falei assim, irmão, espera só um pouquinho. Deixa eu voltar atrás um pouco aqui para a gente ter uma conversa saudável. Nós estamos acordados quem nós somos um para o outro? Há alguma dúvida da natureza da nossa relação? Você entende que apesar da gente talvez interpretar a Bíblia em alguns pontos da Bíblia de forma diferente, você entende que isso não muda a natureza de quem nós somos um para o outro? E aí ele foi acalmando, a gente foi conversando sobre isso. E aí, amado, sabe o que ficou evidente? Que as diferenças teológicas estavam em segundo plano. Porque no fim mesmo, o que vale é que Deus nos uniu e nos deu um espírito só. Amém? E nós vamos ter o resto da vida para discutir essas questões. E até hoje, eu não sei se eu consegui convencer ele, ou ele ainda não conseguiu me convencer. Mas isso se tornou secundário, sabe por quê? Porque o primordial é a gente ter certeza de quem nós somos um para o outro. Por isso que Jesus começa na oração e ensina a gente a orar, a gente lembrando quem é Deus na nossa vida, amém? Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é grandioso, mas nós não podemos esquecer nunca nas nossas orações que Ele é nosso Pai. Amém? Na oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, Ele começa dizendo, Pai nosso que estais no céu. Irmãos, nós precisamos gastar mais tempo nessa primeira parte da oração. Às vezes a gente corre, a gente pula. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Se nós gastarmos mais tempo nessa parte da oração, muito do restante da oração já não precisa nem fazer. Nós vamos economizar muita verborréia, nós vamos economizar muita argumentação com Deus nas nossas orações.
Nós precisamos meditar mais sobre esse Pai Nosso, que Jesus está nos ensinando. Eu lembro uma vez que eu estava aqui em Goiânia, meu filho tinha 2 aninhos de idade, e nós estávamos na casa dos irmãos, e ele escorregou, bateu a sobrancelha na quina da porta, e aquilo abriu, e o sangue escorreu. E eu levei ele aqui para o hospital, aqui em Goiânia, e tinha um irmão aqui da igreja que era anestesista, e ele falou, leva para cá, porque realmente vai ter que dar ponto, e vai ter que dar ponto interno, ponto externo. Ele tinha 2 aninhos de idade, mano. Eu nunca vou esquecer essa cena, porque essa cena marcou meu coração como pai, né, de um menino ali, de pouca idade ainda. E o médico falou assim, olha, nós vamos ter que anestesiar, dar uma anestesia geral nele, porque é perto do olho, e se ele mexer, eu estou com a agulha aqui, pode realmente pegar no olho. E ele falou, você segura o seu filho, que eu vou anestesiar ele. Eu segurei o meu filho no braço, de 2 aninhos de idade, e ele me olhou assustado, dizendo assim, o que está acontecendo? O negócio doendo, né? E aí meu pai me agarrando à força. Eu nunca vou esquecer o olhar do meu filho para mim naquele momento. E quanto mais ele olhava com aqueles olhinhos de biloca azul desse tamanho, um olho assustado, sem entender nada do que estava acontecendo, Deus falou ao meu coração, olha profundamente nos olhos dele. Você não tem o que falar, mas ele vai encontrar paz no seu olhar. Ele vai encontrar paz no seu olhar. E naquele momento eu lembrei de Isaac levando seu filho para o sacrifício. Abraão levando seu filho para o sacrifício. E eu catei ele no colo, firme, ele sem entender nada. E eu olhei para os olhinhos dele e fui transmitindo toda a paz que eu podia transmitir. Porque falar não ia adiantar um menino de 2 anos de idade, eu não estava entendendo nada. Ô irmão, se nós entendemos isso, se nós entendermos essa cena, quando nós vamos para a presença de Deus, com os olhos assustados, sem entender quase nada do que está acontecendo na nossa vida, mas se a gente em oração conseguir enxergar os olhos do nosso Pai, Ele não vai precisar falar nada, o olhar dele vai trazer uma profunda paz no nosso coração. E a paz de Cristo vai guardar o nosso coração. Era isso que Jesus estava dizendo quando ele foi para o Pai, o Abba Pai, o Paizinho. Era isso que Jesus estava ali buscando, o olhar do seu Pai. A Bíblia não relata que naquele momento o Pai falou nada para Jesus. Em outros momentos a Bíblia relata, como o Monte da Transfiguração e como na beira do Jordão, quando Jesus tinha acabado de ser batizado, se ouviu uma voz do Pai dizendo, tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Mas nesse momento, a Bíblia não relata que o Pai disse alguma coisa para o Filho, mas com certeza Jesus estava olhando e lembrando o olhar sereno de paz do seu Pai, para tranquilizar o seu coração. E Paulo diz isso em Romanos 26, 27, quando ele diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E esse mesmo Espírito é o que traz paz no nosso coração, quando nós não temos palavras para Deus, mas conseguimos gemer com gemidos inexprimíveis. Às vezes nós estamos falando e argumentando muito com Deus, e a gente precisava era gemer mais na presença de Deus. A gente precisava, às vezes, falar menos, argumentar menos, e receber mais a voz do Pai ao nosso coração. Receber mais o olhar do Pai no nosso olhar. Amém, queridos? Irmãos, Jesus ensinando a gente a orar, diz que não era só Pai, mas era Pai nosso. Logo somos irmãos e membros uns dos outros.
Quem é pai aqui? Levanta a mão. Amém. Inclui as mães aí também, né? O que mais alegra o coração de um pai, o que é, amado? Com relação aos nossos filhos. O que mais alegra o coração de um pai, sabe o que é, amado? É perceber, é ver os seus filhos se amando, se respeitando, se cuidando, se submetendo uns aos outros. Lá em casa, quando eu percebo que os meus filhos estão conversando, às vezes no quarto, na sala, e eu estou lá no meu quarto, de repente eu percebo que eles estão conversando, não estou discernindo o que eles estão conversando, mas eu percebo que eles estão conversando. Muitas vezes eu saio do meu quarto, me aproximo mais da porta do quarto, e fico quietinho tentando escutar, e vendo eles conversando. Irmãos, eu vou dizer, a alegria que isso dá no nosso coração. Alegria de ver eles conversando, de muitas vezes assuntos triviais. Isso enche o nosso coração de alegria. Amém, queridos? O Pai é nosso. O Pai vai ter prazer em ver a gente se relacionando. E toda vez que você então for orar, que você lembre da natureza de quem você está orando e sobre quem você vai conversar com o Pai. Você vai conversar com o Pai sobre os seus irmãos. Aqueles que já sabem que são seus irmãos e aqueles que ainda não sabem que são seus irmãos, amém? E que às vezes acha que é seu inimigo. Então até para os nossos inimigos nós temos que orar na esperança de que são irmãos nossos que na ignorância não têm essa consciência ainda. E aí eu estabeleço aqui, amado, a verdadeira teologia e doutrina sobre oração, e nós não temos muito o que mais conversar sobre oração. Se eu entender, amado, que eu me dirijo ao meu Pai, para conversar com Ele a respeito não só da minha relação verticalizada com Ele, mas para conversar com Ele a respeito das nossas relações, pronto. Se eu entendo que eu vou falar com o Pai a respeito da minha esposa, meus filhos, né, de você, até dos meus inimigos, na consciência de que Ele é o nosso Pai, pronto. O que vem daí para frente na nossa oração vai ser fruto bom. Nós podemos conversar sobre o que quisermos, que o fruto será bom. Amém, querido? Segunda coisa, ele diz: Pai, sei que tudo podes. Eu gastei mais tempo nessa primeira parte, para dizer que essa primeira parte é a mais importante. E é onde nós temos que gastar mais tempo. É onde nós temos que meditar mais, é onde nós temos que aprender mais, é onde nós temos que descobrir mais, ganhar consciência do Pai e do nosso. Se ganharmos essa consciência, o resto da oração vai ficar realmente mais simples, mais secundário. E Jesus então diz: sei que tudo podes. Jesus afirma o poder do Pai. Ele tinha consciência, não apenas da natureza de Deus, mas também no poder de Deus. Percebemos então essa mesma oração feita pelo apóstolo Paulo ao Pai, pela igreja em Éfeso. Efésios capítulo 1, verso 19 e 20. Verso 17 diz: oro para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes três coisas. Nós vamos para a terceira, que é especificamente sobre o poder de Deus. Verso 19, para saberdes qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Paulo ora por nós, pela igreja, e na oração ele pede que o Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, nos concedesse
o espírito de sabedoria e de revelação, para quê? Para que a gente conhecesse a suprema grandeza do poder de Deus para conosco, aqueles que creem, segundo a nossa força, a nossa eficácia, não, segundo a eficácia da força do seu poder. Aquele poder que ressuscitou a Jesus naquele domingo, naquela manhã de quinta-feira. Esse é o poder. Então Jesus está dizendo: Pai, sei que tudo podes. Ele está dizendo isso para Ele mesmo. Ele não precisava ficar lembrando o Pai, que o Pai pode todas as coisas. Mas naquele momento de angústia profundo, Jesus teve que fazer uma oração, verbalizar isso, para que a alma dele se lembrasse da natureza de quem era Deus na vida dele, um pai, e portanto o amor desse pai, e também se lembrasse de que esse pai tem todo o poder. Amém, querido? A grande diferença entre nós que somos pais para o nosso Pai Celestial é que Ele tudo pode e nós não podemos tudo. Portanto, só devemos depositar nossa esperança nesse Pai que tudo pode, e assim não desesperaremos, mesmo que estejamos abatidos, angustiados e perplexos. 3, ele diz: passa de mim esse cálice. Importante termos a consciência de que se tem alguém que podemos falar de nossas angústias, falar de nossas tristezas, desafios, medos, e também das nossas alegrias, conquistas, vitórias, celebração, é o nosso bom Pai. Amém, queridos? E é interessante porque essa é a hora que Jesus compartilha toda a angústia do seu coração com seu Pai. Ele derrama sua alma, apesar dele mesmo já ter dito que foi justamente para aquela hora que ele veio ao mundo. Quando chega o momento da angústia e o pavor atingem o coração, este começa a se derreter. Então Jesus está aqui, amados. É interessante porque lá em João 12 nós lemos que ele sabia que veio para aquela hora, mas mesmo sabendo que veio para aquela hora, quando chegou a hora, a angústia foi tão grande que ele precisou então falar disso com o Pai. Isso é uma coisa linda na oração, porque a gente sabe muitas vezes, a gente tem consciência muitas vezes, do que Deus falou com a gente, do que Deus tem para a gente, mas quando chega a hora do embate, da angústia, e não tem jeito de ser antes disso, aquele momento, amado, a angústia era tão grande, o pavor era tão grande, que Jesus então abriu e derramou a sua alma, derramou o seu coração diante do Pai, mesmo sabendo da vontade do Pai sobre a vida dele. Amém? O Salmo 22, que é aquele salmo que ele ora lá no Calvário, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Continua no versículo 2, porque se acham longe de mim a salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não tenho sossego. Verso 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Verso 11 do Salmo 22, não te distancies de mim. A Bíblia não relata que Jesus orou o Salmo 22 inteiro, lá no Calvário. Mas no Salmo 22, a Bíblia relata que Jesus orou, porque era Davi fazendo essa oração. Amém? E era isso que era o coração de Jesus que estava sendo derramado na presença de Deus. Nós precisamos aprender com essas orações. Verso 11 ele diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água,
e todos os meus ossos se desconjuntaram, meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando, encarando em mim, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. A liberdade de poder derramar a nossa angústia na presença de Deus, dizer que está doendo, dizer que estamos sentindo sozinhos, abatidos. Essa liberdade em oração, meu irmão, minha irmã, quando a gente descobrir isso, nós vamos precisar menos de psicólogos, e eu não sou nada contra psicólogo, nada contra, nada, nem contra psiquiatra, mas quando nós descobrirmos esse lugar de oração, na presença do Pai, nós vamos poder realmente ser sarados e curados. E para terminar, concluir, Jesus então diz: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém, queridos? Ele desaba a sua alma, ele fala da sua angústia, mas ele não para por aí. Ele não para por aí. Ele sabia totalmente o Pai que ele servia, a intimidade com o seu Pai. Ele conhecia a vontade do seu Pai, ele conhecia o coração do seu Pai, porque ele orava, porque ele veio do coração do seu Pai, porque ele se relacionava com o seu Pai constantemente. Jesus conhecia o propósito do Pai para ele, por isso naquela hora de tanto pavor, ele não retrocede. Ele não retrocede, mas ele termina aquela oração como toda oração nós devemos terminar na nossa vida. Ele termina aquela oração dizendo: Pai, contudo, apesar da minha angústia, do meu pavor, da minha vontade de matar, de esganar, da minha vontade de usar o poder para estabelecer o meu direito, contudo, seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Amém, queridos? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que tudo que a gente pedir em nome de Jesus, o próprio Jesus diz isso Ele fará. Se pedirmos alguma coisa em meu nome, diz Jesus, eu farei. Quanto mais nós conhecemos a promessa de Deus, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós conhecermos o propósito de Deus para a nossa vida, mais nós vamos conseguir alinhar a nossa vida, a nossa oração com a vontade do Senhor. Isso é pedir em nome de Jesus. Pedir em nome de Jesus não é um mantra. Pedir em nome de Jesus não é sair repetindo e de tanto repetir achar que isso vai ser suficiente. Você às vezes pode até não verbalizar em nome de Jesus no final da sua oração, mas toda a sua oração foi em nome de Jesus. Toda a sua oração foi com o Espírito de Cristo. Toda a sua oração foi uma oração onde Jesus não teria nenhum problema nem constrangimento de assinar embaixo e dizer: é isso mesmo, amém. Orar em nome de Jesus é ter esse amém de Jesus para a nossa oração, segundo a vontade dele para a nossa vida, amém.